Em um emaranhado de eventos bizarros e narrativas que desafiavam nossa compreensão, uma história ganhou destaque em meio ao cenário televisivo dos anos 90. Para ser mais exato, o ano era 1997, e o programa Ratinho Livre estava no auge de sua popularidade, graças a uma fórmula que misturava entretenimento e casos bizarros que capturavam a imaginação do público. Foi nesse contexto que um homem chamado Marcos se tornou o protagonista de um episódio controverso e intrigante que ficou conhecido como o Homem Grávido. E que ele acha que está grávido. Quem é dessa época lembra bem que o Ratinho Livre, posteriormente o programa do Ratinho, era famoso por abordar temas fora do comum, apresentando casos como o Homem Vagalume, o Homem Peixe, o Chupa-Cabra e até mesmo a célebre história do ET de Varginha. Essas narrativas incomuns cativavam o público e despertavam uma mistura de curiosidade, medo e fascínio. Eu, como uma criança típica dos anos 90, sentia bastante medo dessas histórias. Mas voltando à história do vídeo de hoje, Marcos, em busca de respostas para a situação peculiar, decidiu compartilhar sua história no programa. Sua alegação de estar grávido se encaixava perfeitamente no cenário dos acontecimentos estranhos que permeavam a cultura da época. O público, ávido por sensacionalismo e pelo inusitado, foi rapidamente capturado pela trama, prontos para embarcar em uma jornada repleta de surpresas. Enquanto o programa se desenrolava, até ex-namorados de Marcos foram convocados para fazer exames de DNA, o que em tese poderia comprovar a veracidade de sua alegação. Se você não é dessa época, deve estar pensando, como que vocês acreditavam nesse tipo de coisa? E nessa não tenho como defender. A facilidade com que as pessoas acreditavam nesse tipo de história nos anos 90 era evidente. É o primeiro caso no mundo, é o primeiro programa que está mostrando isso daí no mundo. Nós vamos fazer isso e nós vamos acompanhar o caso do Marcos. Nós vamos, se precisar pagar médico, nós vamos pagar consulta, nós vamos pagar aparelho para ver o que ele tem. E se de repente tem realmente se ele realmente tem útero. Mas a verdade acabou surgindo no desenrolar desse enredo peculiar. Isso depois de algumas longas semanas cozinhando o caso. Afinal, o Ratinho não era uma máquina de audiência à toa. Ele sabia extrair o máximo de conteúdo de um tema, ainda que isso irritasse o público. A curiosidade sempre vencia a irritação. Um médico especialista foi chamado ao programa para desvendar o mistério, e após exames, revelou que Marcos estava sofrendo, na verdade, de uma verminose. Esse era o motivo, segundo o especialista, da barriga dele estar tão grande. A notícia frustrou a audiência e trouxe consigo um misto de decepção e alívio pelo fim da saga. A história da suposta gravidez masculina havia sido desmascarada. O programa ainda tentou continuar com a história, só que agora para tirar os supostos vermes do homem. Entretanto, o interesse do público migrou para outros casos bizarros do mesmo programa. E assim, essa história chegou ao fim. Apesar do desfecho inesperado, o impacto do episódio foi inegável. O Ratinho Livre alcançou grandes números de audiência, conquistando um lugar na memória coletiva daqueles que testemunharam o caso. A discussão sobre os limites da credibilidade e a busca pelo sensacionalismo midiático ainda ecoam até hoje. O mundo é bizarro mesmo. A linha entre a fantasia e a realidade às vezes é fina, e de fato existem casos que desafiam nossa compreensão, mas é importante desconfiar. Se você gostou de relembrar desse caso nostálgico do programa do Ratinho, deixe um like aí embaixo para eu entender isso e deixe sugestões de casos bizarros em programa de TV que vocês gostariam de rever. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até mais!